Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio extraindo insights do livro Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital. As regras mudaram, do Walter Longo. Estamos indo para a terceira e última parte do capítulo e a reflexão de hoje é baseada na introdução desses próximos capítulos, a qual eu fiz até a brincadeira com a música do filme Into the Wild, na Natureza Selvagem, porque a introdução do livro, a introdução desse terceiro episódio chama Um Novo Começo. E toda a história do filme tem a ver com uma reinvenção, né, do próprio Chris McCandless. Claro que eu exagerei um pouco na comparação, mas como eu já estava gravando umas bobeiras aqui, eu falei, vou gravar e vou deixar isso aí mesmo. Mas vamos lá. Esse capítulo ele traz uma reflexão em si, que para mim é a mais importante da gente parar para refletir de verdade. Então, 3 reflexões, mais uma, a mais importante eu vou já dizer aqui agora. Até porque se você não tiver paciência para assistir o vídeo inteiro, essa aqui é interessante a gente refletir, né? Inclusive de como a gente não reflete mais sobre isso aqui que ele diz. Ele diz que o mundo digital criou nova equação das distâncias. E aí aqui ele cita que, por exemplo, nós temos ferramentas que hoje encurtam a nossa distância e nós podemos, ao mesmo tempo que nós temos ferramentas que nós podemos conversar com o mundo inteiro, né, daqui da minha casa, eu, por exemplo, atendo clientes e nenhum deles são da minha cidade. Então a internet me trouxe essa facilidade de aproximação de pessoas que estão distantes, mas ao mesmo tempo ele coloca essa nova equação como o comportamento muito comum que você vê hoje. Pessoas sentam na mesa de bar de um restaurante e muitas delas às vezes estão com o celular na mão. E não é tão incomum uma pessoa mandar uma mensagem para outra que está do lado ali, seja para comunicar alguma coisa, seja para responder um grupo de WhatsApp que a outra pessoa que está sentada do lado dela tá, e eles estão meio que isolados em universos paralelos ali, né, individuais. E essa é a reflexão que ele traz. Ao mesmo tempo que nós temos tecnologia e poder de encurtar qualquer distância, com um clique, nós também estamos nos afastando das pessoas que estão mais próximas da gente. Perdemos essa capacidade ou essa intenção, né? Como é que eu vou dizer? Esse comportamento intencional de antes, de, poxa, vamos sair para, sei lá, para um cinema, enfim, perdemos a relação mais próxima das pessoas, porque muitas vezes o grupo de WhatsApp resolve as coisas e a gente às vezes não tem mais esse calor de querer estar presente de verdade em situações rotineiras. Então é isso que ele fala aqui, quando ele diz que o mundo pós-digital criou nova equação das distâncias. É interessante até a gente refletir em cima do nosso comportamento, né? O quanto nós estamos nos isolando ou o quanto nós estamos fissurados em dispositivos móveis, né? Deixa eu pegar aqui o meu celular. Isso aqui te domina se você não tiver o controle sobre o uso dele, né? Eu costumo dizer que eu uso o smartphone, não é o smartphone que me usa. E ao mesmo tempo é muito útil para mim. Só que assim, até que ponto as pessoas estão entendendo que isso aqui é apenas um aparelho para nos manter conectados, sim, com a internet, com as informações, com a notícia, mas até que ponto as pessoas não estão entendendo que elas estão se rendendo a essa facilidade de uma aproximação falsa de outras pessoas, né? Então, essa reflexão da nova equação do mundo pós-digital ela é muito válida para a gente poder até mesmo nos colocarmos num ponto de equilíbrio, assim, falar, cara, será que eu não estou me afastando das pessoas só porque eu tenho o poder da conexão digital e às vezes eu não estou me isolando das pessoas, né? Eu lembro uma vez que eu fui almoçar num restaurante, eu almoçava num barzinho assim, em frente ao meu apartamento, e que eu sentei, eu não levo o celular quando eu vou almoçar ou coisa assim, quando eu estou comendo, eu sentei, eu pedi, eu almocei lá, eu estava sentado assim, e na mesma mesa, tinha umas 4 mesas na minha frente, assim, de uma família, e sem exceção nenhuma, eu não consegui tirar uma foto porque eu estava sem o celular, mas sem exceção nenhuma. Eu lembro que todos eles da família inteira estavam em silêncio, com o celular na mão, digitando alguma coisa. E aí o movimento máximo que eu via era uma pessoa mostrando
um parente, né, um filho mostrando para o pai lá, eu acho que o pai ou avô, não sei, a foto, uma coisa engraçada do celular, mostrava, ria e voltava. E aquilo ficou durante 20 minutos até a comida chegar, eles comeram vidrados no celular, acabou, no final, acho que um olhou para o outro, falou, vamos embora, e foram embora. Então, assim, na hora que eu vi esse capítulo, eu na hora lembrei, eu falei, cara, é exatamente, essa é a nova equação, né? E às vezes, e acontece, é muito comum. Eu gosto de sair e observar o mundo à minha volta, né? Então, às vezes eu estou sentado no bar tomando cerveja, eu gosto de observar as outras mesas com mais gente, com mais pessoas, assim, porque é fato que essa nova equação vai acontecer. Se tiver 3, 4 pessoas, vão ter 2 ou 3 ou todo mundo olhando no celular. E aí eles vão parar para atender o garçom, parar para servir alguma coisa ou comer, e o diálogo próximo ali, né, ser humano para ser humano, acontece pouquíssimas vezes, né? Não é exagero da minha parte, claro que pode ser que não aconteça sempre, mas comece a observar isso. Eu, por exemplo, quando eu saio para tomar minha cerveja com meus amigos, eu levo, mas o celular ele fica no meu bolso, eu tenho esse controle. Eu não caio nessa nova equação, porque eu acho que isso é um pouco estranho, a gente se render dessa forma à tecnologia. E nessa introdução, nesse um novo começo, ele diz isso. Eu não estou criticando, não estou falando que é errado. Eu estou falando que essa nova equação, às vezes, pode ser recalculada, né? Acho que a gente deve usar esse poder de encurtar a distância para o nosso bem, para estudar, para conhecer as pessoas novas. Enfim, a gente tem que usar, porque é maravilhoso, é brilhante você ter esse poder de encurtar distâncias, né? De conversar com pessoas no outro lado do mundo em um clique, mas ao mesmo tempo não deixar que isso se torne uma realidade e a gente cada vez mais começarmos a nos afastar do mundo real, das conexões, do olho no olho com as pessoas. Eu acho que nós somos nós ainda somos seres humanos e racionais e emotivos, e quanto mais a gente se rende a dispositivos tecnológicos, quanto mais a gente se entrega nessa coisa do panótipo invertido, né, de ficar ali olhando a vida da outra pessoa e se comparando, isso vai levando você a uma espécie de surto, né? Essa nova equação ela vai virando aquelas equações de quinta série que o professor começava a escrever e você não sabia qual o tamanho daquilo, como é que aquilo ia acabar, e no final ia dar zero, né? Você queimou toda aquela massa, você fala que para no final dar zero. Ou seja, vamos repensar as distâncias e como a gente está se comportando diante do dispositivo móvel. E aí outro ponto interessante, nesse capítulo ele tem um gráfico que mostra de 1995 até 2013 como o disparo de smartphones deu um pico no gráfico de vendas de 2007 a 2011, muita coisa mesmo. E o disparo de PCs, né, a venda de PCs continua se mantendo. Mas aí é coisa de perfil, eu não vi isso como um indicador de que a nova era, que isso foi uma participação de indício de nova era. Eu acho que isso aqui todo mundo precisa. Quem não precisa de um computador, precisa de um celular. E aproveitando que todo mundo pode fazer tudo por aqui, e tem a facilidade agora de ter um celular, e às vezes não tem um computador, então disparou as vendas, mas isso aí está no livro, eu recomendo que vocês leiam. E aí, ele, como eu falei desse negócio do olho no olho, do engajamento, trazendo para o lado das marcas, tem uma frase que eu achei sensacional dele, que a diferença entre ele fala que essa nova relação que a gente tem com engajamento e experiência é a diferença entre fazer sexo e fazer amor, em que a mecânica pode parecer igual, mas o engajamento é completamente outro. Então ele traz para essa realidade o que ele chama de a experiência virou engajamento. Ou seja, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas quando ele fala que a experiência virou engajamento, eu acho que virou algo, como ele diz aqui, meio robotizado, meio mecânico, meio digital demais. E aí, o que era antes uma experiência, hoje é engajamento, ele reafirma. E para mim a frase simples, eu gosto do Walter Longo, porque ele sempre termina os capítulos ou alguns trechos com frases simples, brilhantes e que encerram o raciocínio de maneira magnífica, assim que ele é: tecnologia é tudo que nasceu depois de nós. E no início dessa introdução ele cita quando os índios pegaram o espelho e trocaram lá, né, olharam para o espelho e acharam aquilo magnífico, porque eles nunca tinham visto aquela imagem sendo refletida, aquela imagem dinâmica na frente deles. Aquilo ali para eles era ouro, né?
Era eu poder ver algo extremamente novo. Então, para o índio, aquele espelho era uma tecnologia que até então não existia. E aí, para aquela tribo, que as crianças daquela tribo que já nasceram conhecendo o espelho, aquilo já não era mais tecnologia. Então, a tecnologia, dentro desse raciocínio, é tudo que vem depois que a gente nasceu. Então, o raciocínio é uma viagem, esse novo começo, e eu achei muito interessante ele trazer tanto esse lance da tecnologia ser tudo que vem depois que a gente nasceu, quanto a equação. Para mim, eu fiquei com isso na cabeça e falei que de fato é verdade. Eu lembro de cenas, e agora sempre que eu vou, faz o exercício, sempre que você for sair para tomar cerveja, para ir num restaurante com seus amigos, presta atenção no entorno e você vai ver que muitas das pessoas ali vão estar sentadas do lado, uma quase encostada na outra às vezes, mas não vai acontecer o olho no olho, não vai acontecer, vão ser poucos os momentos, claro que não é todo mundo, tá? Mas é um comportamento bastante comum. Eu garanto, se você fizer exercício, você vai ver mesas assim, onde a pessoa ela se sente mais confortável, ela não consegue, né, se sente mais confortável com essa nova equação, onde ela está colada com outro ser humano e ao mesmo tempo está olhando a foto de outra pessoa que às vezes está lá em outro lugar do país, em outro lugar do mundo. Então essa equação para mim não bate. Eu sempre vou ser um cara que gosto de refletir sobre isso, o uso exagerado da tecnologia na nossa vida enquanto ser humano pensante, porque eu acho que o excesso de tecnologia está fazendo as pessoas pensarem menos, né? Tanto que estão criando telefones inteligentes, né? Smartphones, tanto que a tecnologia está trazendo equipamentos inteligentes, porque o ser humano ele começa a partir do ponto que ele fica, além de preguiçoso, ele perde a capacidade de raciocínio, ele começa a atrofiar, porque tudo que ele quer agora ele fala e acontece, ele bate palma e acontece. Então a gente começa a perder um pouco do prazer pelo momento presente, pelo agora, pelo eu fazer aquela coisa, eu buscar alguma coisa, porque a tecnologia está entregando tudo pronto para a gente. E quando o nosso cérebro começa a funcionar no automático, né, quando a gente já tem tudo pronto, a gente não pensa mais no que fazer. A gente poderia ser lindo se a gente usasse esse tempo em que a gente não tem que dedicar pensando em algo que está automatizado para, sei lá, para ler um livro. Eu tenho tempo sobrando agora. É incrível como a gente conseguiu fazer com que a tecnologia nos dê muito tempo, nos otimize muito tempo, e esse tempo que sobra a gente gasta, joga fora com um aparelho na mão e não usa para outra coisa, não usa, enfim, para dar uma volta na rua e ver o mundo, para dar uma volta de bicicleta. Parece coisa de tiozão, né? Mas a percepção, essa equação entre distâncias que a tecnologia, que o pós-digital nos trouxe, me fez refletir exatamente isso. Até que ponto, até que dia a gente vai, até que ponto a gente não vai ficar cego com isso, né? Então reflitam sobre isso. Um novo começo, o início do capítulo 3, traz essa nova equação que a era digital nos apresentou, onde temos o poder de estarmos perto de pessoas do outro lado do mundo e ao mesmo tempo estamos esquecendo de nos relacionar olho no olho ou enquanto seres humanos emotivos com pessoas que estão do nosso lado, por causa da possibilidade que nós temos em mãos de não estarmos presentes no momento, uma coisa mágica acontece ali. E a minha dica enquanto pessoa aí, Edson Caldas Júnior, é que evitem o excesso do uso, né, dos celulares, de tecnologia, saibam colocar limite, porque no fim das contas isso é só um aparelho, isso é só uma tecnologia que pode sim te ajudar a se desenvolver enquanto ser humano, mas também pode sim atrofiar seu cérebro aí e fazer você cada vez mais achar que sabe das coisas enquanto você consome uma tonelada de conteúdo, mas você na verdade não está absorvendo, não está aprendendo nada. Eu costumo dizer que quanto mais informação, menos conhecimento. Por isso que eu sou um grande defensor aí de conteúdos mais aprofundados, de reflexões como essa que eu trago no Walter Longo. Eu acho que a gente tem que saber exercitar o nosso pensamento crítico. E isso aí tecnologia nenhuma vai fazer para você, pelo menos nos próximos 20 anos. Eu creio que não teremos a exatidão da reflexão vinda de repertórios da nossa carcaça humana
e do nosso sentimento enquanto seres pensantes do mundo real. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem a gente inicia aí o último capítulo. E na quarta-feira que vem tem um vídeo também sobre planejamento. E na sexta-feira tem mais Walter Longo. E é isso, vou ficando por aqui. Abraço e fui! Caramba, ficou longo esse vídeo, hein?